Ok, irmão, graça e paz. Vamos dar início ao PG nesse momento, exatamente nessa terça-feira. Vamos começar o nosso roteiro, né? A gente gosta de falar do roteiro para a gente, quando estiver juntos, não esquecer dele. Ok? Boas-vindas. Palavra de boas-vindas. Você é bem-vindo também, que está nos escutando e ouvindo através do vídeo. E pedir também nesse momento que possamos orar de mãos dadas, né, já que estamos, a maioria, vacinado. Então só basta a gente colocar um álcool na mão, né, e assim vamos poder dar as mãos e orar justamente pela profissão de fé dos batizandos. São 9 pessoas que irão se batizar, tá certo, nesse novembro, e pelo alvo para a fachada do templo da CIB, né, à frente do templo ali. E por nosso encontro, que é pelas famílias dos nossos PGs. Não é? Como família, com certeza, precisamos de oração. E o momento do quebra-gelo, olha aqui, cite uma característica positiva da nossa igreja que mais lhe chama a atenção. Então, se tem alguma coisa que você realmente admira na igreja, compartilha aí com o grupo. E depois que você compartilhar, aí a gente vai para o momento do nosso louvor, que é justamente corpo e família. Então, um hino muito bonito, como também aquele Como é Precioso, Irmão. Depois que a gente fazer esse momento do louvor, aí nós vamos justamente passar para o momento do compartilhar, que é o nosso lembrete. Qual é o nosso lembrete? O propósito da nossa igreja: amar a Deus, amar ao próximo, servir as pessoas, né? Um desafio constante no nosso meio. E também lembrar o contrato verbal de sigilo das experiências pessoais, né? Aquilo que se passa aí no PG, então relatado pelos participantes, continua aí no grupo, ok? Ministração e pergunta agora para compartilhar. Aí é sobre a igreja, uma família vivendo em santidade, né? Está baseado aí na pregação do pastor Luiz, domingo passado, e o pastor André agora traz em forma de estudo, extraindo assim algum texto do pastor Hernando Dias e fazendo algumas adaptações para aprofundar o estudo dominical, ok? Então vamos lá, vamos ler a palavra que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, você pode abrir a sua Bíblia, versículos 22 ao 28, que diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, palavra abençoada, e vamos aí extrair as lições necessárias, ok? Igreja, uma família vivendo em santidade. Então, Paulo justamente vê a igreja como família. Por quê? Porque a gente vê que, na verdade, assim, onde ele vai trazer para nós o ensinamento, ele vai chamar de irmãos. Ele trata os crentes como irmãos. Ou seja, só nesse palavra irmãos, são 60 vezes em todas as suas cartas ele usa essa expressão de irmãos. Neste capítulo, né, que nós estamos lendo aqui, tá certo? Essas duas cartas, que é 1 e 2 Tessalonicenses, então ele fala a palavra irmãos 27 vezes. Por quê? Porque, na verdade, Paulo viu a igreja local como uma família. Né? Por isso nós chamamos de irmãos. Somos filhos do mesmo pai, Deus é o nosso pai, então nós somos família. Então, essa família, Paulo quer dizer aqui nesse texto, né, que ela deve viver em santidade, né, que é um processo da salvação. A gente se converte, se arrepende, e a nossa vida vai ser moldada dia após dia. Ninguém muda radical do dia para a noite, nem total. Cada dia é dia de mudança, tá certo? Então vejamos, irmãos, que
Cada membro nasce, na verdade, pelo Espírito Santo e se torna co-participante da natureza de Deus. Então, qual é a natureza de Deus? Amar, amor. Então, Deus é amor, Deus é santidade. Então, a gente faz parte desta natureza. Eles formam, na verdade, a família de Deus. Todos aqueles que nascem fazem parte da família de Deus. Então, na verdade, assim, é difícil de entender, é complicado, é trágico, tá certo? Quando os crentes negligenciam ou ignoram a igreja local. Aí você se converte, vai para a igreja, de repente você não quer vir mais para a igreja, não quer saber da igreja, não quer se envolver na igreja. Então isso é trágico, né? Por quê? Porque a igreja local ela é de grande importância. Então veja só, quando a gente percebe isso, a gente vê que nenhuma família é perfeita, assim como nenhuma igreja local é perfeita. Então muita gente quer a perfeição dos irmãos, como quer a perfeição de uma igreja perfeita. Não existe, porque nós somos imperfeitos. Não é? A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra para ver se havia um justo, diz a Bíblia que não havia nenhum sequer. Então somos dotados de falhas. Então essa que é a grande realidade, que queiramos aceitar ou não. Ok? Então, nós precisamos estar conscientes disso aí. Mas uma coisa importante a gente aprender. Sem uma família para proteger e cuidar, uma criança, na verdade, ela poderia sofrer e até morrer. Uma criança, ela tem que ter uma família, tá certo? Para ser cuidada e zelada. Assim também, os filhos de Deus precisam da família, que é a igreja local, para crescer e desenvolver os seus dons e servir a Deus. Então é necessário a igreja para que desenvolva justamente esse momento de a gente adorar, servir ao Senhor, tá bom? Então veja só, vamos ver alguns aspectos, na verdade, né, que a família de Deus ela está vivendo em santidade, ok? Primeiro aspecto, a liderança da família de Deus. Veja só, irmãos, o que é que diz aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tá bom? E o versículo 12 e 13, diz assim, olha: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então isso é santificação, viu, irmão? Muita gente acha que santificação é eu estar paletó, gravata, né? Uma saia arrastando no chão, e na verdade a prática está muito distante disso aí, ok? Então santificação é isso aqui, que a palavra de Deus ela está nos apontando. Então, o que a gente vê aqui? Que Deus concedeu, né, dons às igrejas. Todas as igrejas têm crentes que são capacitados de dons. E nós percebemos que, assim como ele coloca um pai na família, ele coloca líderes na igreja para pastorear o rebanho. Então, vocês perceberam isso aí? Então, Deus coloca pessoas na igreja para pastorear o rebanho de Deus. Então a gente não pode de forma nenhuma ficar desatento com relação a isso, ok? Vamos aqui. Vamos ler um texto da palavra para a gente confirmar essa realidade. Então a gente vai ver para o livro de Efésios. Efésios no capítulo... Gálatas, Efésios, a gente procurar aqui rapidinho. Efésios no capítulo que a gente possa ver aqui, Efésios 4, vamos ler Efésios 4, que aqui diz a palavra de Deus. A gente vai ler assim, olha, alguns versículos de Efésios 4, Efésios 4, o 7, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, o dom é um presente. Na medida que Deus dá o presente, então essa graça é concedida a cada um conforme Jesus Cristo queira dar. E o versículo 11 ele diz assim: a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então veja só, então ele distribuiu os dons
dentro da igreja, tá certo? Para que nós possamos desenvolver esses dons espirituais. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Então, nós podemos observar, né, que Deus deu esses dons aos líderes, e os líderes são chamados. Quem são esses líderes? São obreiros ou trabalhadores, superintendentes, tá certo? Admoestadores. Então, uma igreja sem liderança fica acefálica. Vocês sabem o que é isso? Igreja sem liderança fica uma cabeça sem cérebro. Como é que vai funcionar? De forma nenhuma. Então, tem que ter justamente a liderança, né, para justamente orientar como se deve fazer dentro da vontade de Deus. O pai é o cabeça do lar. A mãe é a cooperadora idônea. Os filhos, então, precisam obedecer a seus pais. Olha aí, o conchave e a questão de uma igreja, né, que vive família, e uma família que está vivendo em santidade, então tem que ter essa conexão. Então, esta é a ordem que Deus estabeleceu para a família. Filhos precisam de pais e os pais são espelho para os filhos. Essa que é a grande realidade. Então, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto. Qual é a responsabilidade que você tem em relação aos seus líderes? Você respeita seus líderes? Qual é a visão que você tem de seu líder? Como é que você se comporta diante deste quadro? Aí, compartilha com o grupo, tá certo? E vamos para a orientação de Paulo aos Tessalonicenses, que ele diz assim, acatá-los. O que é que a gente deve fazer com os líderes? Acatar os líderes, tá bom? Olha aí o versículo 12, vamos repetir aqui, do livro de 1 Tessalonicenses 5,12, diz assim, agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então, ajudar, acatar, se aproximar, é isso que Paulo realmente está falando. Os líderes, né, da igreja, na verdade, são os dons de Deus para a igreja. Então, ele tem autoridade espiritual da parte do Senhor e nós devemos aceitá-los no Senhor. Eles são usados por Deus para justamente liderar a igreja. Eles não são dominadores de rebanho, ditadores, exploradores, mas exemplos, né? São exemplos e servos. Eles estão ali para servir ao Senhor e servir à comunidade. Então, como eles seguem o Senhor, nós devemos também segui-lo, porque a gente tem que entender que a orientação dele vem de Deus. Se vem de Deus, nós temos que acatar a sua orientação. Segundo, apreciá-los, tá certo? Então, diz assim, que trabalhe entre vós e que vos preside no Senhor e e que tenhais com amor e máxima consideração. Então a gente tem que fazer o quê? Apreciá-los, né? Apreciá-los. Então, não há nada de errado de honrar fiéis servos de Deus quando Deus recebe a glória. Ou seja, quando eles estão fazendo o trabalho de Deus, então a gente tem que apreciá-lo. Porque a gente sabe que ele está vindo, ele está sendo usado por Deus. Então não há desonra jamais nisso aí, tá certo? Então a gente percebe que as batalhas e os fatos são muitos e algumas vezes o encorajamento é pouco, né? Muitas vezes só sabe meter o pau, só sabe reclamar. Mas quem está lá na ponta vê que as coisas difícil. Então, irmãos, o que é que a gente precisa? Precisamos ser sábio, pródigos no encorajamento e na intercessão em favor dos nossos líderes, ou seja, orar por eles, tá certo? Outro, amá-los, tá certo? Os que tenhais, o versículo diz assim, e que os tenhais com amor, com máxima consideração. Então, amá-lo como os irmãos, os líderes estão entre vós, não é verdade? Ele não está entre nós como os irmãos, ele é meu irmão, ele é líder, mas é meu irmão. E como, na verdade, líderes, eles estão sobre vós no Senhor. Entenderam? Como irmão, ele está conosco e como líder, ele está sobre, porque ele está recebendo a orientação de Deus e transmitindo para nós. Ou seja, vos presidem no Senhor, eles guiam, né? Eles comandam. Então, veja só, o que é que a gente precisa? Estar entre e presidir, ao mesmo tempo, não é fácil. Então, se a gente for para a pele deles, não é fácil o trabalho que eles têm. A autoridade do líder precisa ser com doçura. Então, a gente tem que muito, na verdade, amá-lo. Outra coisa, obedecê-lo.
Aí complicou mais ainda, né? Versículo 12 continua dizendo, né? Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, fazer o quê? Acatar com consideração. Então, ter justamente obedecer às suas ordens que, na verdade, eles passam. Então, os líderes devem ser obedecidos enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, se ele está orientando a igreja e está dentro da Bíblia, dentro da palavra, então a gente tem que obedecer dentro da palavra de Deus. Então, ele deve ser obedecido porque velam pelo rebanho e vão dar contas do rebanho, né? O que eles fazem, com certeza, eles vão dar conta do rebanho. Sempre que encontramos divisão e dissensão na igreja, é por causa do pecado, ou seja, nos líderes, seja nos membros da família da igreja. Então, quando há pecados em alguns setores, então as coisas começam, na verdade, a desandar. Ok, queridos? Então, vamos dar uma pausazinha aqui para a gente continuar esse estudo, para ficar melhor, fácil o envio dos vídeos para os irmãos, ok? Aguardem.